Olá, meu nome é Cíntia, sou professora de matemática e nesse vídeo vou resolver o PET do terceiro ano do ensino médio na primeira semana. Numa sequência de vídeos, eu vou resolver as questões dos planos de estudos tutorados que estão sendo aplicados aos alunos da rede pública estadual de Minas Gerais no regime de teletrabalho. Então vamos para o primeiro vídeo. Esse é o PET volume 4, que está disponibilizado para vocês no site do Estude em Casa. É importante que vocês leiam o material, aqui vocês vão encontrar conceitos e fórmulas sobre os temas trabalhados. O tema do PET 4 do terceiro ano do ensino médio é a geometria espacial. Então, vamos à primeira questão. Ela pede para calcular a área total de um prisma reto, cuja base é um triângulo retângulo medindo 3, 4, 5 centímetros e cuja altura mede 8 centímetros. Então, a primeira informação aqui é com relação à base, que é formada por dois triângulos retângulos. Para a gente calcular a área total, no caso desse prisma, nós vamos somar as áreas laterais com a área da base. Né? Então, nós vamos começar pela área da base. É importante essa informação de que é um triângulo retângulo, porque a partir dela eu sei que o maior lado é a hipotenusa mede 5, os outros dois lados 4 e 3, respectivamente. Para a gente calcular a área do triângulo, a fórmula é base vezes a altura sobre 2. Então, nós temos que a área vai ser igual a 4 vezes 3 sobre 2. 4 vezes 3, 12, dividido por 2. A área de uma das bases é de 6 centímetros quadrados. Para calcular a área lateral, a lateral desse prisma ele vai ser formada por 3 retângulos. No caso de cada um desses retângulos, a altura vai ser 8, mas a base vão ser valores diferentes. Um retângulo com a base 4, um com a base 3 e um com um dos lados valendo 5. Então, a área total vai ser, a área lateral, ela vai ser a soma da área de cada um desses retângulos. A área do retângulo é base vezes a altura. Então, a base vai variar, mas a altura é sempre a mesma. Então, nós vamos ter aqui, olha, 8 vezes 4, a primeira face tem a área de 32. 8 vezes 5, eu tenho outra lateral cuja área é 40. E 8 vezes 3, eu tenho outra área, outra lateral, cuja área é 24. Agora, eu só preciso somar todos esses valores, então a área lateral vai ser 96 centímetros. Deixa eu consertar isso aqui. Então, a área total, ela vai ser a soma da área da base, no caso as duas bases, mais a área lateral. Então, nós temos uma base valendo 6, né, com 6 centímetros quadrados. Então, as duas bases, 12, e vou somar com a área lateral, que é 96 centímetros. Então, a área total equivale a 108 centímetros quadrados, como está aqui na resposta. Vamos para a próxima questão. A questão número 2, ela fala que um paralelepípedo reto-retângulo, cuja altura mede 8 centímetros, tem por base um quadrado de área medindo 36 centímetros quadrados. Vamos saber qual é a diagonal. Para calcular a diagonal, nós temos a fórmula. Essa fórmula está apresentada lá no PET, volume 4. E nós precisamos encontrar essas dimensões. Como ele tem a base quadrada, duas dessas dimensões serão iguais. A gente só precisa determinar o lado desse quadrado para descobrir essas duas dimensões. Se ele tem área de 36 centímetros quadrados, a gente sabe que a área do quadrado é lado vezes lado, ou lado ao quadrado, eu posso encontrar essa área. Vou dizer que lado ao quadrado é igual a 36, então o lado desse quadrado equivale à raiz de 36. Então, ele mede 6 centímetros. Então, eu vou jogar na fórmula da diagonal, por quê? Eu já conheço as duas medidas que faltavam, que vão ser 6, ele é reto, então essas duas medidas são iguais, comprimento e largura. Então, eu vou ter 6 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. E a outra medida, o problema já deu, que é a altura,
que é 8. Então, será aqui 8 ao quadrado. Então, a diagonal vai ser aqui a raiz de 36 mais 36 mais 64. Então, elevando tudo ao quadrado e somando, a diagonal vai ser a raiz de 136. Aqui duas coisas podem ser feitas. Uma, a gente pode calcular isso de forma aproximada. Então, daria algo em torno de 11,6 centímetros. Ou a gente pode simplesmente fatorar esse 136 e colocar ainda de uma forma mais simplificada. Eu poderia fatorar o 136 aqui. Fatorar é dividir pelos números primos. Então, eu posso dividir por 2, dá 68. Por 2, daria 34. Por 2, 17, é um número primo, então só pode ser dividido por ele mesmo. Então, nós teríamos aqui que a diagonal... só um minuto. Então, eu teria aqui que a diagonal seria igual a 2 ao quadrado vezes 2 vezes 17. Eu coloquei 2 ao quadrado vezes 2, porque como é raiz quadrada, aqui eu posso simplificar. Essa é a única coisa que eu conseguiria tirar de dentro dessa raiz. Então, a diagonal da forma mais simples aqui seria 2... raiz de 34. Eu vou multiplicar de novo ali o 2 por 17, porque eu não consigo eliminar nenhum. Então, a resposta é 11,6 aproximadamente, ou 2 raiz de 34. As duas respostas estão corretas. Vamos para a próxima questão. Essa questão ela fala que na alimentação do gado de corte, o processo de cortar a forragem e colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é de um prisma reto trapezoidal, conforme mostra a figura. Então, aqui tem uma figura desse silo. Ele é um trapézio, mas a gente vai ter que observar aqui algumas diferenças, né, quando se fala das medidas. Aqui fala para considerar o silo com 2 metros de altura. Essa altura de 2 metros a que está se referindo é a altura do silo. Então, a gente percebe que o silo está nessa parte horizontal, ele está deitado. Então, esse 2 corresponde a essa altura aqui. É importante ter essa noção. Fala também que ele tem 6 metros de largura de topo. Então, aqui, olha, essa parte maior aqui mede 6 metros, esse B maior. Ele tem 20 centímetros de comprimento, então esse C aqui, olha, 20 metros de comprimento. Esse valor C é 20 metros. E fala que cada metro da altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Então, tá falando desse Bzinho menor aqui, ó. Tá falando que para cada metro de altura, isso aqui corresponde a meio metro, né? Então, esse Bzinho aqui, a gente vai definir ele como sendo... Então, nós vamos definir esse B menorzinho, né, essa base menor aqui do trapézio, como sendo o 6, porque fala que para cada metro de altura do silo, a largura do topo, que nós já vimos que é 6, tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Ou seja, a largura do fundo tem meio metro a menos para cada 2 vezes 0,5 metros, já que a altura do silo é de 2 metros. Então, nós vamos ter que 2 vezes meio vai dar 1. Então, essa medida B menorzinha, ela vai valer 5. Como a gente quer definir qual é o volume do prisma que forma aqui esse silo, nós vamos precisar calcular, né? E para isso a gente precisa da área da base. O volume do prisma vai ser a área da base vezes a altura. Então, a gente vai começar pelo cálculo dessa área da base aqui. A área do trapézio, ela é definida pela base maior mais a base menor. Então, voltando, nós temos a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Essa é a fórmula para calcular a área do trapézio. Então, no caso aqui, a área dessa base vai ser 6, que é a base maior, mais 5, que é a base menor,
vezes a altura do silo, a altura do trapézio, que a gente já viu lá na outra face, que é 2. Ui, horroroso esse 2, né? Dividido por 2. Aqui a gente já vai simplificar, não tem por que eu multiplicar por 2 para depois dividir pelo próprio 2. Então, a área da base aqui vai ser 11 metros quadrados. Agora, eu vou definir o volume. Para a gente definir o volume aqui, deixa eu passar para a próxima tela. Como eu falei, o volume do prisma, ele vai ser definido por a área da base, que é 11, vezes a altura do silo, que agora eu estou falando a altura do prisma, na verdade, que agora a gente está falando desse 20 metros aqui de comprimento. Agora eu estou falando como se eu levantasse a figura, né? Então, não é mais essa altura da base que me interessa, é a altura do prisma. É essa altura aqui que eles chamaram de comprimento aqui no desenho. Então, vai ser 11 vezes 20. O volume vai ser 220 metros cúbicos. Só que ainda é preciso ver que lá ele colocou assim, olha, que após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos. Então, para a gente chegar na resposta mesmo, que pergunta que após a silagem, né, qual é a quantidade máxima de forragem que cabe no silo. Então, nós temos que dividir por 2 metros cúbicos, porque ela fala que depois que esse processo está pronto, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos. Então, dividindo isso aqui por 2, vai dar 110. A resposta é a letra A. A questão número 4 fala que, conforme o regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil, um passageiro que embarca em voo doméstico, ele poderá transportar bagagem de mão. Contudo, a soma das dimensões da bagagem, a altura, o comprimento mais a largura, não pode ser superior a 115 centímetros. Então, a figura mostra uma planificação de uma caixa que tem a forma de um paralelepípedo retângulo. E a gente quer saber qual é a maior medida possível que esse X pode ter para que a soma das 3 dimensões que aparecem não ultrapasse os 115 centímetros. Quando a gente vê aqui, a primeira medida que está muito clara é a de 24 centímetros. Esses 90 centímetros que corresponde a toda essa área. A gente está falando de uma caixa, esses 2 lados aqui vão ser fechados. Então, na verdade, eu preciso determinar também essa medida Y aqui, ó, que vem só daqui até aqui. Como aqui tem 24 centímetros, e se essa caixa se fechasse esse lado, ele ia estar aqui, olha, coincidindo com esse e com esse, eu posso determinar que aqui também tem 24 e aqui também tem 24 centímetros. Então, 90 menos 24 menos 24, eu posso falar que aqui tem 42 centímetros. Deixa eu limpar e tirar esse Y aqui que ficou muito feio. Então, só esse lado aqui, excluindo, né, essas 2 partes, tem 42 centímetros. Então, agora eu só preciso somar. Somando os 42 mais os 24, mais o X, que eu ainda não conheço, mais... ficou horroroso. Mais X. Isso aqui tem que ser igual, né, no máximo, a 115 centímetros. Não pode passar disso. Então, a gente somando aqui, então 42 mais 24 dá 66. Eu vou passar o 66 para o segundo membro, invertendo a operação, né? Se está positivo, ele passa negativo, aqui é 5. Então, a gente vai ver que o maior tamanho possível para X é 49 centímetros. É a letra E. A questão número 5, ela fala que um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por 2 partes cúbicas que se comunicam, como indicado na figura A. Essa figura aqui. Na figura, né? A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima. Então, se a aresta do cubo menor vale x, eu posso falar que a aresta do cubo maior vale 2x, ela é o dobro. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante
e levou 8 minutos para encher a metade de baixo. Então, a vazão é a mesma, né? Não tem nenhum tipo de variação. E com 8 minutos, ela enche essa parte aqui, a metade de baixo. Significa que para encher o resto, vão ser mais 8 minutos, né? Então, a gente pode definir aqui o seguinte, é a pergunta, né? Ela vem falando quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito. Então, eu quero saber quantos minutos que ela vai completar aqui esse cubo maior e também quantos minutos para encher o cubo menor, então é para preencher todo o restante do depósito. A gente pode fazer aqui, estabelecer o volume desses dois cubos, né? Dos dois depósitos. Vou chamar esse maior de 1 e esse menor aqui de 2. No caso do volume 1, do maior, a gente tem que o volume seria definido por 2x elevado a 3. Porque o volume do cubo é a aresta ao cubo, é a aresta multiplicada por ela mesmo 3 vezes. Como aqui a aresta eu chamei de 2x, eu posso definir que esse primeiro volume é igual a 8, né? 2 a terceira é 8, x a terceira. O volume 2, ele é simplesmente x a terceira, já que eu falei que a aresta aqui valia apenas x, né? Então, aqui a gente pode estabelecer uma razão para descobrir quantos minutos ele gasta para encher esse cubo menor. Porque aqui eu já sei que com 8 minutos ele enche a metade do restante desse silo de baixo, né? Desse silo não, o silo era da outra questão, né? Desse reservatório de baixo. Então, eu posso dizer que para encher 4x a terceira metros cúbicos, ele leva 8 minutos. Por que eu estou falando 4 e não 8? 8 é o volume total. E eu sei que ele já encheu até a metade. Então, esses 8 minutos é para encher o que resta. Se eu quiser trabalhar com 8, eu posso, mas eu teria que colocar 16 minutos, que é o tempo total para encher esse reservatório. Mas para facilitar aqui, eu vou trabalhar com 4x a terceira, é a metade do volume, que leva 8 minutos. Quantos minutos, então, eu gastaria para encher x a terceira metros cúbicos? Olha, a gente simplificando aqui, olha, para chegar de 4x a terceira para x a terceira, eu dividi por 4, não foi? Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dividir o 8 por 4 também. 8 dividido por 4 dão 2 minutos. Então, qual que é o tempo que vai gastar para ele encher todo o reservatório? Os 8 minutos para encher a metade do de baixo, mais 2 minutos para encher o depósito de cima. Então, são 10 minutos no total, letra B. Próxima questão. Em uma confeitaria, um cliente comprou um cupcake, que é um pequeno bolo no formato de um tronco de cone regular, mais uma cobertura, geralmente composta por um creme, semelhante ao que está apresentado na figura. Eu falo que como o bolinho não seria consumido no estabelecimento, o vendedor verificou que as caixas disponíveis para embalar o doce eram todas em forma de blocos retangulares, cujas medidas estão representadas no quadro a seguir. Nós vamos passar para o quadro já já. Mas a questão, basicamente, ela quer que encontre uma embalagem em que não exista desperdício de embalagem, então não quero embalagens muito grandes, mas que também tenha o tamanho suficiente para não estragar o bolinho. Então, eu vou procurar embalagens que estejam com medidas próximas de 7 centímetros, 9 centímetros aqui de altura, né? Somando aqui esse 5 do recheio mais o 4 do bolinho, e próxima de 4 centímetros. Então, vamos ver qual que melhor encaixa. No caso das embalagens 1 e 2, a gente já vê valores muito altos para, por exemplo, o comprimento. Então, 8,5, está um pouquinho alto lá, porque era 7. Tudo bem. No caso aqui da largura, eram só 4 centímetros, aqui tem 12, então é muito. A altura tá bem justinha, né? 9, então não sobra nem um pouquinho de espaço, não tá legal. Aqui também 10 centímetros para o comprimento é alto, 11 para largura também muito grande, 15 centímetros de altura, muito maior, então a caixa muito maior do que necessita. Aqui 7,2 centímetros, mais ou menos, né? Que seriam 7 centímetros de comprimento, 8,2, tá o dobro
do que precisaria, também não está tão legal, e 16 centímetros de altura, que é bastante grande, já que a altura tem só 9 centímetros. Então, a gente olhando aqui também, o 15 passa muito, o que melhor se encaixa seria os 7 centímetros, 7,8 e 9,5, né? Então, 7,5 centímetros passa um pouco lá do comprimento, mas é o que melhor encaixa. O 7,8 de largura, né? Lembrando que aqui ele tem 7 centímetros, não ficariam ele estaria um espaço aqui para não apertar muito o bolinho, não danificar, e 9,5 de altura, né? A altura do bolinho tem 9, então entraria com folga. É a letra D. Acho que essa foi a última questão, é isso. Então, até o próximo vídeo com a resolução da semana 2.